Para essa quinzena, a gente vai ver, então, um pouco sobre a propriedade dos quadriláteros. Então, anteriormente, a gente estudou em cima dos triângulos. Agora, a gente vai estudar os quadriláteros. Então, a gente encontra eles em vários lugares do nosso dia a dia, muitas vezes de forma implícita. A gente, às vezes, não percebe que eles estão ali, mas eles estão. Então, tanto em caixas, malas, casas, em todos os lugares tem a presença de quadriláteros. Então, os elementos de um quadrilátero. Então, nós temos 4 elementos. Os vértices, então, que são esses cantos, A, E, O e U. Os ângulos internos, novamente o ângulo A, o ângulo E, o ângulo O e o ângulo U. Os lados, AE, EO, OU e AU. E as diagonais. Então, os quadriláteros sempre vão ter 2 diagonais. Então, nós temos também as partes opostas, tanto os lados quanto os ângulos opostos. O que isso quer dizer? Como o nome já diz, então, eles estão em lados opostos. Os lados opostos aqui são o A e o E, com o U e o O. Então, esses dois lados aqui são os lados opostos. O lado EO e o lado AU são lados opostos. E assim também o ângulo U está oposto ao ângulo E, o ângulo A é oposto ao ângulo O. E assim por diante. Os vértices também, a mesma coisa, são vértices opostos, seguem os ângulos. Então, essa aqui é uma regrinha que a gente não pode esquecer. Em todo quadrilátero, a soma dos ângulos internos é igual a 360 graus. Então, anteriormente a gente tinha visto que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então, como o quadrilátero é formado, dá para dizer, teoricamente, por 2 triângulos, então, na verdade, é o dobro. Triângulo é 180 graus, a soma dos ângulos internos, e os quadriláteros é 360 graus. Então, os quadriláteros, eles são divididos em paralelogramos e em trapézios. O que são os paralelogramos? Como o nome já diz, paralelo. Então, ele vai possuir 2 pares de lados paralelos. Então, esses são os paralelogramos. Dentro dos paralelogramos, nós temos o paralelogramo que é um retângulo, então ele possui 2 lados, 2 pares de lados paralelos. Nós temos aqui o lado AD e o lado BC, que são paralelos, estão à mesma distância em cada ponto, e o lado AB com o lado DC. Então, eles são paralelos, são 2 pares. E é considerado um retângulo por possuir os 4 ângulos internos de 90 graus, ângulos retos. Então, o retângulo é um paralelogramo. Tem o losango. Lembrando que o retângulo, ele possui medidas diferentes de lado, 2 medidas. Então, eu tenho o comprimento e a largura têm medidas diferentes. O losango, então, o losango, ele vai possuir os quatro lados com a mesma medida, como mostra aqui os risquinhos, as marcações. Então, os 4 lados com medidas diferentes, iguais. Mas os ângulos por dentro vão ser diferentes. Eu vou ter 2 tipos de ângulos. Geralmente, a gente vai ter um ângulo obtuso e o ângulo agudo. Então, os ângulos opostos aqui vão ter a mesma medida. Temos o quadrado. Então, o quadrado ele vai possuir os 4 lados de mesma medida. E vai possuir 4 ângulos de 90 graus. Por isso, ele é considerado tanto um losango como também um retângulo. Então, o quadrado é tanto um retângulo quanto um losango. Eu esqueci de falar aqui também o losango. Ele tem também 2 pares de lados paralelos. Tem o lado NM, ou MN, o PQ, e o lado MQ com o NP. Então, são os lados opostos que vão ser paralelos.
No quadrado, então, os lados paralelos é RS, o TU e também o RU com o ST. Então, aqui embaixo já está especificado. E nós temos esse quarto paralelogramo. Ele não tem nome específico, mas ele também é considerado um paralelogramo. É um tipo de paralelogramo oblíquo. Então, ele não está exatamente com os lados proporcionais como aqui, na mesma distância, na mesma direção. Mas, então, os lados paralelos aqui também estão demarcados, é o EF com o GH, o EH com o FG. E aqui também, os ângulos opostos aqui têm a mesma medida. Então, nas propriedades dos paralelogramos, a primeira propriedade, ela se refere aos ângulos opostos, que são congruentes. Então, toda vez que eu tiver um paralelogramo, indiferente de qual seja, os ângulos opostos vão ser paralelos. Então, eles vão ter a mesma medida. Nesse caso aqui, então, os opostos são o A com o U com o E. Então, eles vão ter a mesma medida. O A e o U e o E. E também eu posso somar dois ângulos consecutivos e eles vão resultar em 180 graus. Por exemplo, quem são os ângulos consecutivos aqui? O consecutivo do A é o E e o U, que estão ligados no mesmo vértice que esse ângulo aqui. Então, ó, E e U. O ângulo O é oposto. Então, os lados consecutivos do E, ou os ângulos consecutivos do E, é o A e o O. Então, sempre vão ser esses que estão ligados ao vértice. Então, se eu somar dois deles, dois ângulos consecutivos, eles vão ter que ser igual a 180 graus. Segunda propriedade, ela se refere agora aos lados opostos. Então, antes eram os ângulos, agora os lados. Então, os lados opostos também são congruentes para serem paralelogramo. Então, por exemplo, aqui, o lado AD e o lado BC, eles são opostos e eles têm a mesma medida. O lado AB e o lado DC ou CD também vão ter a mesma medida porque eles são opostos. E, consequentemente, a gente viu antes que o ângulo A, aqui, e o ângulo C vão ter a mesma medida. O ângulo B e o ângulo D também. E aí, assim, quando a gente traçar uma diagonal nesse paralelogramo, ele vai estar dividindo esse ângulo em dois novos ângulos. Porém, aqui, as medidas nesse paralelogramo aqui vão ser diferentes. Então, os ângulos serão iguais inversamente, se eu analisar com os triângulos dessa maneira. Então, eu sei que aqui o ângulo com a maior medida é o ângulo C e aqui é o ângulo A. Então, o A e o C vão ter a mesma medida, o ângulo B e o ângulo D vão ter a mesma medida. Vai estar formando praticamente um X. Então, os valores vão estar cruzados, mas eles vão ter a mesma medida, o A e o C, o B e o D. E esses dois triângulos aqui formados por essa reta aqui em diagonal, eles vão ser congruentes. Então, essa diagonal, ela divide esse paralelogramo em dois triângulos congruentes. Por isso que eu posso dizer que os ângulos de um triângulo aqui são iguais aos ângulos do outro triângulo. A terceira propriedade, em qualquer paralelogramo, as diagonais cortam-se ao meio. Então, esse aqui é sempre, toda vez que eu tiver um paralelogramo e eu traçar as duas diagonais, elas vão se interceptar exatamente ao meio, ou no ponto médio. Então, é metade, ou ponto médio de cada diagonal. E essas duas diagonais,
elas vão estar formando quatro triângulos, na verdade, mas, por exemplo, aqui, eu tenho esse triângulo em preto aqui, destacado em preto, ele é congruente ao triângulo aqui, destacado em vermelho. E esses dois triângulos, da esquerda e da direita, vão ser congruentes, e o vermelho aqui, o de cima e o de baixo, também vão ser congruentes. Então, concluindo, os paralelogramos. Em todo paralelogramo, os lados opostos são congruentes, que a gente já viu. Por exemplo, aqui, os lados opostos são congruentes. Eu tenho esses dois lados aqui, na vertical, e os dois lados na horizontal. Os ângulos opostos são congruentes. As diagonais sempre vão se cortar exatamente ao meio. Os ângulos consecutivos são suplementares. Então, dois ângulos consecutivos vão ser igual a 180 graus, a soma deles. No retângulo, as diagonais são congruentes, então as diagonais vão ter a mesma medida no retângulo. Então, isso cabe para um retângulo, como para o quadrado também. No losango, as diagonais são perpendiculares entre si. Então, no losango, como esse aqui, como ele tem uma diagonal maior, uma diagonal menor, e elas se cruzam exatamente em formato de retas perpendiculares, então elas vão formar ângulos de 90 graus. E o quadrado, lembrando também que no losango as diagonais elas vão se cortar, elas vão se interceptar e elas vão estar dividindo os ângulos iniciais em dois ângulos menores de mesma medida. Então, elas são consideradas, essas retas ou diagonais, são consideradas as bissetrizes, então. E no quadrado, as diagonais, elas são congruentes, então as diagonais vão ter a mesma medida, e elas também são as bissetrizes, então elas vão estar dividindo cada ângulo de 90 graus do quadrado em dois ângulos de 45 graus. E elas também vão estar se interceptando e formando ângulos de 90 graus por dentro, porque elas são perpendiculares, as duas diagonais, assim como no losango também. Outra classe de quadriláteros são os trapézios. Então, os trapézios, eles são constituídos por apenas um par de lados paralelos. Então, os paralelogramos tinham dois pares de lados paralelos e os trapézios vão ter somente um par de lados. Então, por exemplo, aqui nesse primeiro trapézio, nós temos a base maior, que é essa parte aqui embaixo, e a base menor. Então, esses dois lados, eles são paralelos. Apesar de um ser menor que o outro, não tem problema, os dois são paralelos. E esse lado aqui da esquerda, RU, e esse aqui, ST, eles não são paralelos, eles são lados concorrentes. Se eu fosse traçar uma linha aqui, fazer a continuidade dessa linha, uma hora esses dois lados iriam se interceptar. Então, tem um par de lados paralelos. Como esse trapézio aqui, ele possui todos os lados com medidas diferentes, ele vai ser chamado de trapézio escaleno. Então, sempre avaliando e analisando os dois lados paralelos, como aqui o RS e o TU. Então, esses são os meus dois lados paralelos e eles são chamados de bases. Então, a base maior e a base menor. Nesse segundo trapézio, você pode perceber que do lado esquerdo aqui estão formados dois ângulos retos. Então, é como se fosse um pedaço de um retângulo. E também é por isso que esse trapézio aqui é chamado de trapézio retângulo, por possuir dois ângulos retos. E do outro lado, então, como se tivesse uma parte triangular anexada a ele. Novamente aqui, a base menor é o JL
o lado JL, e a base maior, o NM, ou MN. E esse retângulo, esse trapézio aqui é o trapézio retângulo. O terceiro aqui, esse trapézio, ele possui, novamente, um par de lados paralelos, e ele possui dois lados aqui na diagonal, dois lados com a mesma medida. Então, eles estão demarcados aqui com risquinho em azul, já justamente para mostrar que eles têm a mesma medida. Então, nesse caso, como ele tem dois lados de mesma medida, ele é chamado de trapézio isósceles. E essa medida aqui, que é H, a gente chama de altura, que futuramente a gente vai estar utilizando. No trapézio isósceles, então, que era o último que a gente acabou vendo. Então, ele vai ter duas propriedades. Os ângulos da base são congruentes. Como assim? Sempre os ângulos que estão lado a lado, por exemplo, aqui o A e o B, e aqui na base maior, o D e o C, ou CD. Esses ângulos vão ter a mesma medida. Então, o C e o D vão ter a mesma medida, o A e o B vão ter a mesma medida também. Então, essa é a primeira propriedade. A segunda, as diagonais são congruentes, o que quer dizer que as diagonais vão ter a mesma medida, mesmo comprimento. Então, a gente vai agora para alguns exemplos. O primeiro, em um quadrilátero, as medidas dos ângulos internos são expressos por x mais 15 graus, x mais 20 graus e x mais 35 graus. Então, esses são os ângulos internos daquele quadrilátero. E quanto mede a medida do ângulo x? Então, eu quero saber a medida do x. Mas eu tenho que lembrar que a soma de todos esses ângulos internos é igual a 360 graus. Então, aqui nós temos o quadrilátero. Então, as medidas dos ângulos são x, x mais 15, x mais 35 e x mais 20. E na questão pede o valor do x. Então, eu sei que a soma dos quatro ângulos internos do quadrilátero são igual a 360 graus. Então, eu vou estar somando eles. X mais 15 mais x mais 35 e mais x mais 20. E tudo isso, todos esses quatro ângulos, são igual a 360 graus. Então, agora eu vou estar juntando os semelhantes. 1, 2, 3, 4x é igual a 15 mais 35 e mais 20. Então, igual a 70. Mais 70. Então, isso é igual a 360 graus. Agora, resolvendo aqui, 4x igual a 360 menos 70. X é igual, fazendo essa subtração, 290 dividido por 4. Então, x é aproximadamente 72,5 graus. Então, esse é o valor do x. Agora, se eu quiser saber o valor dos ângulos, eu só preciso estar substituindo esse valor ali. 2. Deseja-se fazer um painel na forma de um quadrilátero e contorná-lo de modo que os lados opostos sejam iguais e os lados consecutivos sejam um o dobro do outro. Quanto medirá cada lado se o contorno terá 4,8 metros? Então, a gente pode deduzir como vai ser um quadrilátero e ele vai ter um lado sendo o dobro do outro, a gente pode deduzir que isso é um retângulo. Então, a largura ela é a metade do comprimento. Nesse segundo exemplo, eu tenho as medidas dos lados, então, eu sei que um lado, lados consecutivos, um é o dobro do outro. Então, ó, o comprimento aqui
é o dobro da largura. Então, eu coloquei como sendo o dobro, então 2x. E a largura x. E a gente sabe que o perímetro é 4,8. Então, eu sei que a soma dos lados é igual a 4,8. Para mim saber a medida do x, eu vou ter que estar resolvendo isso. Fazendo aqui, então, 2x mais 2x, 4x, 5, 6x é igual a 4,8. Então, x é igual a 4,8 dividido por 6. X é igual a aproximadamente 0,8. Então, essa aqui é a medida do lado, x. E agora, se eu quero saber a medida do comprimento, é 2x, ou seja, 2 vezes 0,8. Então, 2x é igual a 1,6. E aí, eu tenho a medida dos dois lados, ou seja, dos 4 lados. Porque se esse é 2x, esse também vai ser. 3. A figura ao lado é um retângulo. A medida de x indicada é... Então, aqui a gente vai ter que levar em conta as diagonais, os ângulos, para estar encontrando o valor do x. Nesse terceiro exemplo, nós temos aqui um quadrilátero, nós temos essas duas retas aqui na diagonal, então, que são as diagonais do quadrilátero, e aqui a junção das duas diagonais está formando um ângulo de 76 graus. Para mim encontrar o valor desse ângulo aqui, o ângulo x, eu preciso primeiro encontrar esse ângulo aqui, que faz parte desse triângulo aqui, formado pelas diagonais. Então, se eu sei que aqui é 76, eu só preciso ver quanto falta para o 180. Então, aqui, 180 menos os 76 graus, que eu já possuo aqui, ainda me faltam 104 graus. Então, esses 104 graus são desse ângulo e esse. E como a gente sabe, as diagonais, quando elas são traçadas, elas formam triângulos congruentes. Então, esse. E são triângulos isósceles. O que isso quer dizer? Que como esse lado aqui e esse lado aqui são iguais, têm a mesma medida, esse ângulo aqui e esse também vão ter a mesma medida. Então, esse valor aqui, eu só preciso ver quanto falta novamente para o 180. E aí, aquele outro valor eu divido por 2, que seria a medida do ângulo aqui que vai estar faltando, nesse caso aqui. Então, esse ângulo aqui é o ângulo de 104 graus. Para 180, me faltam os 76. Então, eu dividiria esse valor em duas partes. Então, 76 dividido por 2 é igual a 38 graus. Então, tanto o x aqui, quanto esse daqui, seriam de 38 graus. Essa é uma maneira mais demorada de fazer, mas a gente pode pensar assim. Esse ângulo aqui é de 76 graus, e é o que falta para completar aqui dentro os 180 desse triângulo aqui. E como esses dois ângulos são iguais, eu só preciso pegar esse ângulo e estar dividindo em dois ângulos de mesma medida. Do mesmo jeito, esse valor aqui, que é o 104 graus, ele é dividido ao meio e ele corresponde, cada metade corresponde a essa parte do outro triângulo. Então, eles se completam. Então, o valor do 76 a gente divide e é referente a esses dois ângulos aqui, do outro triângulo. E esse valor suplementar aqui, os 104 graus, seriam divididos e correspondentes a esses dois ângulos do outro triângulo. Então, sempre vai ser o inverso. 4. No losango ABCD, determine. Então, nós temos aqui o losango. Então, eu tenho aqui a medida que falta y, a medida x, e aqui o ângulo interno formado pelas duas diagonais, a x mais 37 graus. Então, a letra A pede a medida de x e y, e a letra B a medida dos 4 ângulos do losango. Então, os ângulos A, B, C e D. Nesse quarto exemplo,
agora a gente vai estar tratando de um losango. Então, eu sei que as medidas aqui das diagonais, os ângulos das diagonais que são formados são ângulos de 90 graus. Então, porque as diagonais, elas se cruzam perpendicularmente. Então, isso é o que a gente tem que ter em mente. Os ângulos são de 90 graus. Então, como os ângulos são de 90 graus, e eu preciso encontrar os valores do x e do y, e também dos ângulos, primeiro eu vou estar encontrando o valor do x. Como aqui é x e aqui também, então eu vou encontrar o valor por ali. Então, eu sei aqui que esse ângulo é de 90 graus. Então, x mais 37 graus é igual a 90. Então, x é igual a 90 menos 37 graus. X é igual a 53 graus. Então, pronto, já encontrei o valor do x, 53 graus. Então, que é o mesmo valor daqui. Como nos losangos, as diagonais dividem o ângulo ao meio, porque as diagonais também são as bissetrizes nos losangos, no quadrado também. Então, se aqui é 53 graus, aqui também vai ser. Então, eu posso dizer que o ângulo B e o ângulo D, que são opostos, e eles têm a mesma medida. Então, aqui o ângulo B e o ângulo D é igual a 2 vezes o x. Portanto, eles são 2 vezes os 53 graus. Então, fazendo a multiplicação, eu sei que o ângulo B e o ângulo D, vou fazer o chapeuzinho aqui, o ângulo B e o ângulo D são 2 vezes 53, 106 graus. Então, essa é a medida desses dois ângulos. Então, aqui o ângulo B, 106, o ângulo D também é 106 graus. E o valor que me falta para completar os 360 graus da soma dos ângulos internos seria a medida que eu iria dividir para esses dois ângulos aqui, o ângulo A e o ângulo C, que também são iguais. E o y é a metade da medida do ângulo A. Então, tem várias maneiras de estar fazendo, não precisa necessariamente fazer de um jeito só. Agora, então, o ângulo A e o ângulo C, para encontrar eles, eu vou ver quanto que falta para os 360. Então, se o B e o D, ambos têm 106 graus, os dois juntos, se eu somar o ângulo B e o ângulo D, 106 vezes 2 vai ser o valor dos dois ângulos. E eu vou estar vendo quanto que falta para os 360 graus. Então, 360 menos 112, que é a medida dos dois ângulos aqui junto. Então, vai me faltar aqui, fazendo essa subtração aqui, vai faltar ainda 148 graus para os 160. Esses 148 graus são divididos entre esses dois ângulos aqui, o ângulo A e o ângulo C. Então, 148 dividido entre os dois ângulos, eu sei que cada ângulo, tanto A quanto C, é igual a 74 graus. Então, beleza, já encontrei o ângulo, que é o ângulo A e o ângulo C. Então, aqui o ângulo A, 74 graus, e o ângulo C, 74 graus também. Agora, então, se esses 148 graus que faltou foi dividido em dois ângulos, o A e o C, para encontrar o Y, novamente eu vou ter que dividir esses 74 graus ao meio, porque o Y, ele é a metade do ângulo A. Aí, nesse caso,
a metade do 74 é o 37. Então, eu sei que o Y é 37 graus. Porque as diagonais, que são as bissetrizes, cortam o ângulo, dividindo ele em dois ângulos iguais, de mesma medida. Então, eu já encontrei aqui todos os valores que eu preciso.